meu Deus, meu arquiteto, criador da minha alma e oleiro das minhas entranhas. Eu venho a ti esta noite, porque a casa que tu construíste, este meu ser, parece pequena, mal acabada, uma obra que empalidece em comparação com as mansões que eu vejo ao meu redor. Eu sei, na minha mente, que as tuas obras são perfeitas, que tu não cometes erros. Mas o meu coração, Senhor, o meu coração vive num estado constante de insatisfação, de avaliação, de comparação. Ele está doente, e a doença tem um nome, o veneno de olhar para o lado. Eu venho a ti não para te pedir mais coisas, mas para te pedir novos olhos. Olhos que não se desviem constantemente para o jardim do vizinho, para a vida do outro, para a imagem polida e curada que o mundo me apresenta como o padrão de sucesso e felicidade. A minha oração hoje é um pedido de socorro, um grito de uma alma cansada de se medir, cansada de se sentir sempre em falta, sempre um passo atrás, sempre menos. Eu estou exausto de correr uma corrida que eu não me lembro de ter começado, contra competidores que nem sabem que estou a competir. A minha primeira confissão, Pai, é que o meu primeiro olhar da manhã raramente é para ti. Antes mesmo de os meus pés tocarem o chão, as minhas mãos alcançam o pequeno ídolo de vidro e luz que guardo ao lado da cama. E ali começa o meu ritual de autoflagelação diária. Eu mergulho num rio de vidas alheias, um fluxo interminável de conquistas, de férias perfeitas, de corpos esculpidos, de famílias sorridentes, de sucessos profissionais, de espiritualidade vibrante. E cada imagem, cada post, cada história é uma pequena flecha envenenada que atinge a minha autoestima. Eu vejo a promoção do meu colega e sinto uma pontada de inveja amarga, que rapidamente se transforma em autodepreciação. Vês? Ele é mais competente, mais dedicado. Tu não trabalhas o suficiente. Eu vejo a foto da família feliz de um amigo e a voz da comparação sussurra. A casa deles é mais bonita. Os filhos parecem mais felizes. Tu és um pai, uma mãe inadequado a... Eu vejo alguém a partilhar um momento de profunda conexão espiritual e sinto-me um fariseu, um crente de segunda categoria. A fé dele é real. A tua é uma performance. Deus fala com ele, mas contigo ele está em silêncio. É uma tortura que eu mesmo me imponho. Um ciclo vicioso do qual eu pareço não conseguir escapar. Eu sei que é uma mentira. Eu sei que estou a comparar os meus bastidores com o palco principal deles. Eu sei que por trás de cada sorriso pode haver uma lágrima, mas saber e sentir são dois oceanos diferentes, e eu estou a afogar-me no oceano do sentimento. Este sentimento de não ser suficiente, Senhor, é um manto pesado que eu visto todos os dias, e ele tem várias camadas. Há a camada da insuficiência espiritual. Eu olho para os gigantes da fé e até para os meus irmãos na igreja e sinto-me um anão. As minhas orações parecem infantis, repetitivas. A minha disciplina de ler a tua palavra é inconstante. A minha luta com o pecado parece muito mais renhida e muito menos vitoriosa do que a dos outros. Eu anseio por uma intimidade contigo, como a que eles descrevem, mas a minha mente é tão barulhenta, tão cheia do ruído da minha própria inadequação, que mal consigo ouvir o teu cício. Sinto que estou a decepcionar-te constantemente, que sou um investimento teu que não está a dar o retorno esperado. Depois, há a camada da insuficiência profissional e material. O mundo grita que o nosso valor está no nosso sucesso, na nossa produtividade, no nosso patrimônio. E eu acreditei nessa mentira. Eu olho para a carreira dos outros, para os seus progressos, e sinto que estou parado no tempo, que perdi oportunidades, que não sou ambicioso o suficiente, ou talvez que não tenho o talento necessário. A alegria pela conquista de um amigo é rapidamente sufocada pela pergunta venenosa: e tu, quando é que vais chegar a esse patamar? Eu vivo com uma ansiedade de baixo grau, uma sensação de que estou sempre a falhar, sempre a ficar para trás numa competição que devora os seus participantes. Eu luto para ser grato pelo que tenho, mas a gratidão é uma planta frágil que é constantemente pisoteada pela erva daninha da comparação. E talvez a camada mais dolorosa de todas seja a da insuficiência pessoal. Não é sobre o que eu faço, mas sobre quem eu sou. Por que me fizeste assim, Senhor? Por que me deste esta personalidade, esta aparência, estas inseguranças? Por que é que os outros parecem navegar pela vida com tanta facilidade
com tanto carisma, com tanta autoconfiança, enquanto eu me sinto como se estivesse sempre a representar um papel, sempre com medo de ser descoberto como uma fraude? Eu leio o Salmo 139, que diz que fui tecido de forma assombrosa e maravilhosa no ventre da minha mãe. E eu quero acreditar nisso. Eu quero desesperadamente acreditar nisso. Mas as tuas palavras e a minha realidade parecem estar em guerra. Como posso ser maravilhosamente feito se me sinto tão defeituoso? Como posso ser uma obra-prima tua se me sinto um rascunho descartado? Eu luto com esta dissonância. Eu sinto-me ingrato por questionar a tua obra, o que só aumenta a minha culpa, mas a sensação de ser menos é tão real, tão presente. É como se todos tivessem recebido um manual de instruções para a vida, e o meu veio com páginas a menos. E o resultado de tudo isto é uma paralisia subtil. O medo de não ser bom o suficiente impede-me de tentar coisas novas. A comparação com os profissionais impede-me de desfrutar dos meus talentos de amador. A inveja impede-me de celebrar genuinamente a alegria dos outros, o que me isola e me envergonha. Eu construí uma prisão para mim mesmo, e as grades são feitas de imagens de outras pessoas. Eu vivo como um espectador da vida, sempre a avaliar, a classificar, a comparar e nunca a viver plenamente a única vida que me deste, a minha. E eu estou cansado, Senhor, tão cansado desta tirania interior. Por isso a minha oração hoje é um pedido de libertação. Eu não posso quebrar estas correntes sozinho. Eu já tentei. Eu já me disse para parar de me comparar, mas é como dizer a um prisioneiro para simplesmente atravessar as paredes. Eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso de um milagre na minha percepção. Por isso, eu peço-te, quebra os espelhos. Silencia o ruído ensurdecedor das vidas alheias na minha mente. Desliga o ecrã que me mostra uma realidade distorcida. E, por favor, por um instante que seja, ajuda-me a ver-me como tu me vês. Não como o fracassado, o que ficou para trás, o inadequado, mas como o teu filho, amado, escolhido, único, com um propósito que é só meu, com uma beleza que é só minha, com uma jornada que não precisa de ser comparada com nenhuma outra para ter valor. Dá-me um vislumbre dessa verdade, Pai. Um vislumbre é tudo o que peço para começar. Meu Deus, meu libertador, eu peço por um vislumbre da tua verdade, porque a mentira em que vivo tornou-se a minha realidade. E enquanto eu permaneço aqui, na tua presença, começo a dissecar as consequências desta minha doença espiritual. A comparação, eu vejo agora, é mais do que um mau hábito. É um ladrão. O ladrão mais eficiente da alegria que alguma vez conheci. Tu me dás um momento de contentamento, uma pequena bênção, uma vitória modesta, e por um instante, o meu coração sente-se grato e leve, mas então o veneno entra. Eu celebro uma pequena conquista no trabalho, mas abro o meu telemóvel e vejo alguém do meu círculo a anunciar uma promoção estrondosa, um sucesso que ofusca completamente a minha pequena luz. E a minha alegria morre, transforma-se em cinzas na minha boca. O meu sucesso torna-se, aos meus próprios olhos, um fracasso. Eu sinto-me bem com o meu corpo depois de uma semana de esforço e disciplina, mas uma única imagem de um corpo perfeito, esculpido e filtrado é suficiente para me fazer sentir inadequado, disforme. A minha pequena alegria na minha própria jornada de saúde é aniquilada. Tu me dás um momento de paz em família, um jantar com risadas, e eu sinto o calor do teu amor no meu lar. Mas então eu vejo as fotos de outras famílias em viagens exóticas, em casas perfeitamente decoradas, com sorrisos que parecem mais brancos, mais largos, e a minha paz é roubada pela dúvida. Será que eu estou a oferecer o suficiente? Será que a minha família é tão feliz quanto poderia ser? A comparação é um buraco negro que suga toda a luz da gratidão. Ela garante que, não importa o que tu me des, nunca será suficiente, porque haverá sempre alguém em algum lugar que parece ter mais, que parece ser mais. Que vida miserável eu construí para mim, Senhor. Uma vida onde a alegria é proibida de criar raízes. E deste solo onde a alegria não cresce, brota a mais feia das ervas daninhas, a inveja. Oh, Pai, que vergonha de confessar isto. Que vergonha de admitir a escuridão que se move no meu coração. Eu quero ser a pessoa que se alegra com os que se alegram. Eu quero com toda a minha força celebrar as vitórias dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo. E por fora, eu faço-o. Eu dou os parabéns.
eu deixo o comentário de apoio, eu digo, que bênção. Mas por dentro, se eu for brutalmente honesto contigo, como sou agora, muitas vezes sinto uma pontada de ressentimento. Uma pequena voz que pergunta, por que ele e não eu? Quando chegará a minha vez? É uma sensação feia, ácida, que me corrói por dentro. E a vergonha que sinto por ter este sentimento só o torna pior. Eu sinto-me um hipócrita, um cristão fraudulento que prega o amor, mas que abriga no seu coração o veneno da inveja. Esta inveja silenciosa envenena as minhas relações. Ela cria uma distância subtil entre mim e aqueles que eu deveria amar e apoiar incondicionalmente. Eu começo a evitar o contato com certas pessoas, não porque elas me fizeram mal, mas porque o sucesso delas é um espelho demasiado doloroso para a minha própria sensação de fracasso. Eu me afasto, crio desculpas e a amargura começa a crescer em silêncio, como um mofo na parede de uma sala escura e úmida. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me por esta maldade. Arranca esta raiz de amargura de mim antes que ela envenene tudo o que toca. Limpa o meu coração desta inveja que me impede de amar como tu me chamas a amar. A consequência seguinte, que anda de mãos dadas com as outras, é a paralisia. O medo de não ser bom o suficiente, quando me comparo com os melhores, congela-me. Eu tenho ideias, sonhos, talentos que tu mesmo me deste. Mas antes mesmo de dar o primeiro passo para os desenvolver, a voz da comparação já os está a matar. Para que começar esse projeto? Fulano já fez algo parecido e muito melhor. Para que partilhar esse texto que escreveste? Existem escritores muito mais talentosos. Para que oferecer-te para servir nessa área na igreja? Há pessoas muito mais qualificadas. O perfeccionismo, que é apenas o medo vestido com roupas de trabalho, sussurra que se eu não posso ser o melhor, é melhor não ser nada. E então, eu não faço nada. Eu fico na bancada a assistir os outros a jogar o jogo da vida, criticando a mim mesmo por não estar a jogar, sem perceber que é o meu próprio medo que me mantém sentado. Esta comparação constante cria uma profecia autorrealizável de fracasso. Ao me convencer de que não sou bom o suficiente para tentar, eu garanto que nunca serei bom em nada, porque a excelência nasce da prática, da tentativa e do erro, da coragem de ser um principiante. E eu estou a matar o meu próprio potencial, a enterrar os talentos que me confiaste, não por preguiça, mas por medo, um medo nascido da comparação. Estou a desobedecer ao teu chamado na minha vida, não por rebeldia, mas por uma falsa e paralisante humildade que se mascara de realismo. E agora, Senhor, tu me levas mais fundo, tu me forças a olhar para a raiz de tudo isto, e a raiz é a idolatria. Eu confesso, meu Pai, que tenho procurado o meu valor, a minha identidade, a minha justificação em todas as fontes erradas. Eu fiz um ídolo da aprovação dos outros. O que as pessoas pensam de mim tornou-se mais importante do que o que tu pensas de mim. Eu vivo para os seus aplausos e morro com o seu silêncio ou a sua crítica. Eu dei a seres humanos falíveis o poder que só a ti pertence, o poder de me nomear, de me definir, de me valorar. E por isso vivo como um escravo, sempre a tentar agradar a uma multidão de mestres com expectativas contraditórias. Eu também fiz um ídolo do sucesso profissional e material. Eu acreditei na mentira do mundo de que o meu valor é igual ao meu cargo, ao meu salário, ao tamanho da minha casa. E ao adorar este ídolo, eu nunca tenho o suficiente, porque a régua do sucesso está sempre a mudar, sempre a ser elevada por aqueles que estão à minha frente. E eu me canso, me frustro e me desespero, tentando saciar uma sede com água salgada. Eu fiz até um ídolo da imagem, da aparência e, o que é pior, da espiritualidade. Eu quis parecer um bom crente, um homem de Deus, uma mulher de oração, não apenas por amor a ti, mas pelo status que isso me conferia na comunidade. E ao fazer isso, transformei a minha própria fé numa performance e a tua graça num adereço. Eu confesso este panteão de ídolos que construí no meu coração. Eles são os verdadeiros ladrões da minha alegria e da minha paz. Eles são os mestres cruéis que exigem sacrifícios constantes e nunca estão satisfeitos. E este estilo de vida idólatra afeta
afeta profundamente a minha relação contigo. Quando eu olho para ti, em vez de ver um pai que me ama com um amor único e incondicional, eu vejo um juiz cósmico, um distribuidor de talentos e bênçãos que parece favorecer os outros em detrimento de mim. A minha oração, em vez de ser um diálogo de amor e confiança, torna-se uma lista de queixas, uma negociação, uma comparação até mesmo da tua generosidade. Senhor, por que deste a ele 5 talentos e a mim apenas 1? Por que abriste aquela porta para ela e a minha permanece fechada? Eu te coloco no banco dos réus e te acuso de parcialidade, de injustiça. Eu me torno o filho mais velho da parábola, amargo e ressentido no campo, incapaz de entrar na festa e desfrutar da presença do Pai, porque estou demasiado ocupado a comparar a minha herança com a do meu irmão. Que tragédia! Estar na casa do Pai e viver como um órfão, ter acesso a toda a riqueza da tua graça e sentir-me um miserável. Pai, perdoa-me. Perdoa a minha idolatria, detrona estes falsos deuses do meu coração e ensina-me pacientemente a encontrar o meu valor não no que eu faço, não no que eu tenho, não no que os outros pensam de mim, mas apenas nisto: eu sou teu. E isso tem de ser suficiente. Por favor, faz com que isso seja suficiente. Meu Pai, eu peço que ser teu seja suficiente. E enquanto estas palavras ecoam na câmara silenciosa da minha alma, eu entendo que este não é um sentimento que eu possa fabricar, mas uma revelação que eu preciso receber. Eu passei tanto tempo a olhar para fora, a estudar os projetos das vidas alheias, que me esqueci de pedir a planta da minha própria construção. Eu tratei a minha vida como um produto defeituoso a ser consertado, em vez de um mistério a ser descoberto contigo. Então, a minha oração muda. Já não peço para ser como os outros. Eu peço que me reveles a beleza única daquilo que tu me criaste para ser. Senhor, mostra-me o fio de ouro que só a minha vida pode tecer na tua grande tapeçaria. Mostra-me a nota musical que só a minha alma pode cantar na tua sinfonia eterna. Eu passei a minha vida a tentar tocar como um violino, rápido, agudo e brilhante, porque os violinos parecem sempre ter o papel principal. Mas e se tu me tiveres feito para ser um violoncelo, com um som mais grave, mais melancólico, menos vistoso, mas igualmente essencial para a harmonia da peça? E se, ao tentar ser um violino, eu não só frustro a mim mesmo, mas também roubo à tua orquestra o som único para o qual fui criado? Ajuda-me a apaixonar-me pela minha própria partitura, a que tu escreveste para mim. Ajuda-me a aceitar o meu tom, o meu ritmo, a minha melodia. Talvez a minha jornada não seja uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de resistência. Talvez o meu chamado não seja para construir um arranha-céus, mas para cultivar um jardim pequeno e escondido, que alimenta poucos, mas alimenta-os bem. Liberta-me da tirania de um único modelo de sucesso, de uma única forma de ser santo, de uma única maneira de ser valioso. Abre os meus olhos para a beleza da diversidade no teu reino e dá-me a coragem de abraçar o meu lugar único dentro dela. Para fazer isso, Senhor, eu preciso de uma nova disciplina, uma nova prática espiritual. Eu preciso de declarar guerra à comparação, e a minha principal arma nesta guerra tem de ser a gratidão. Uma gratidão intencional, específica e combativa. Ensina-me a disciplina de nomear as tuas dádivas na minha vida. Força-me pelo teu espírito a desviar o meu olhar do que eu não tenho e a focar no que eu já recebi. E não falo apenas das grandes coisas. Ajuda-me a ver a tua graça nos detalhes, no sabor do café pela manhã, na luz do sol que entra pela janela, numa conversa amável, na saúde que me permite levantar da cama. Porque a comparação prospera nas generalizações, mas morre nos detalhes. Quando eu vejo a minha vida em detalhe, eu sou forçado a ver a tua mão, o teu cuidado, a tua provisão constante. Eu quero começar um novo tipo de contabilidade. Em vez de contar as bênçãos dos outros, eu quero aprender a contar as minhas. Quero encher o diário da minha mente com um registro da tua fidelidade para comigo, de modo que, quando a tentação de me sentir pobre chegar, eu possa abrir este diário e recordar a minha imensa riqueza em ti. A gratidão tem de se tornar o meu novo reflexo, o meu novo instinto, o primeiro pensamento da manhã e o último da noite. Que o meu coração se torne um terreno tão cultivado pela gratidão que a semente amarga da comparação
não encontre solo onde germinar. E aqui, Senhor, peço o maior dos milagres, uma transformação sobrenatural do meu coração. Não basta parar de me comparar. Eu quero chegar ao ponto em que consigo genuinamente celebrar os outros. Este é o meu pedido mais audacioso. Quando eu vir a bênção na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que o meu primeiro reflexo não seja a pontada da inveja, mas uma explosão de louvor. Louvor a Ti, o doador de todos os bons dons. Ajuda-me a entender, na prática, o que significa ser parte de um corpo. No corpo de Cristo, se a mão é abençoada, o olho não deveria sentir inveja. Ele deveria celebrar, porque a bênção da mão serve o corpo inteiro. Se um corredor corre mais rápido, ele inspira os outros. Se um cantor tem uma voz mais bela, ele eleva a adoração de todos. Arranca de mim este espírito de competição e substitui-o por um espírito de colaboração e celebração comunitária. Eu quero que a minha primeira pergunta, ao ver o sucesso de alguém, não seja "e eu?", mas sim "como posso honrar a Deus por isto? Como posso apoiar o meu irmão?". A liberdade que haveria nisso, a leveza, seria como tirar uma armadura pesada e poder finalmente dançar. Seria a morte do meu ego e o nascimento de um amor verdadeiro e comunitário. Este é o fruto mais doce da libertação que eu procuro. A capacidade de olhar para a luz de outra pessoa, não para me sentir na sombra, mas para me alegrar com o brilho e para te agradecer por teres acendido mais uma lâmpada no mundo. Então, o meu compromisso contigo, a partir de hoje, é o de começar a caminhar de forma diferente. É uma decisão consciente de descer do palco desta audição interminável em que eu me coloquei. Eu não preciso de competir por um papel no teu reino. Tu já me deste um, escrito especialmente para mim. É um compromisso de praticar o jejum digital, de me afastar das fontes que alimentam a minha doença, de escolher o silêncio e a tua palavra em vez do ruído e das imagens do mundo. É uma decisão de começar a investir nos talentos que me deste, por mais pequenos que pareçam, não para provar o meu valor, mas como um ato de adoração e de boa mordomia. É um compromisso de me apresentar ao mundo com mais honestidade, aceitando quem eu sou, em vez de projetar uma imagem de quem eu gostaria de ser. E quando a voz da comparação inevitavelmente voltar a sussurrar, o meu compromisso é não a entreter, não lhe oferecer uma cadeira, mas imediatamente levá-la a ti em oração. Trazer a mentira para a tua luz, para que ela seja exposta e perca o seu poder. Eu sei que esta não será uma batalha de um dia, é a obra de uma vida inteira, mas pela primeira vez, sinto que não estou a lutar sozinho. Sinto que estou a lutar a partir de um lugar de aceitação, não de rejeição. A minha oração final é de consagração. Eu consagro a ti a minha vida única, a minha jornada específica, os meus dons particulares e as minhas fraquezas também. Eu os aceito como vindos da tua mão, e eu os ofereço de volta a ti, para a tua glória. Já não quero ser como mais ninguém. Eu só quero ser a versão mais plena e verdadeira de mim mesmo, a versão que tu sonhaste para mim desde a eternidade. E nisso, e só nisso, eu encontrarei o meu descanso e a minha paz. Amém. Gostou desta oração? Compartilhe, deixe seu comentário e inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e esperança.